Fala, estudante, bem-vindo, bem-vinda à Bússola da Aprovação. Se você ainda não me conhece, sou o Renato Lemes, sou mantenedor do Mogiano Pré-Vestibulares e a minha missão é transformar a vida dos estudantes e dar a vocês a tão sonhada vaga na universidade, a sua aprovação. Nesses 15 anos de experiência, cheguei a uma conclusão. Todo estudante é capaz de passar no grande vestibular, independente se for medicina, direito, engenharia, universidade pública ou privada. Você que está aí nos assistindo agora é sim capaz de passar no seu vestibular, no vestibular dos seus sonhos. Não é propaganda barata, porque eu já pintei vários cursos na testinha de vários estudantes ao longo desses anos, alunos provenientes de escola pública, mães de família que voltou a estudar para ir em busca do seu sonho. E com toda certeza você vai amar e gostar de estar junto a nós hoje aqui. Não deixem de acessar o nosso site. O nosso site é o www.bussoladaaprovação.com.br. E lá você vai conhecer um pouco dessa metodologia e você vai ver o quanto nós temos aí potencial e o potencial que os alunos têm. Pessoal, estamos aqui felizes hoje, estamos com a Tatiane Nascimento, professora universitária, professora do Sebrae, mestranda em políticas públicas e hoje está aqui ao vivo para falar conosco sobre orientação profissional e financeira e como escolher uma universidade, seja ela próxima ou longe da sua casa, desde que haja essa programação financeira. Tati, muito obrigado por você estar aqui hoje. Estou muito feliz. Estamos todos felizes. Então, eu queria que você, mais do que nunca, se apresentasse e aí a gente já segue um pouco conversando sobre esse assunto. Toda essa apresentação fica difícil, hein, Renato? Mas obrigada pelo convite, né? E em poder compartilhar e gerar essa esperança nesses alunos, né? Também sou suspeita a falar, hoje atuo como professora universitária, então amo os alunos, gosto muito dessa esperança de fazer com que esses sonhos se realizem, seja, né, lá no Sebrae, com as pessoas que querem empreender, Excelente. Ou com os universitários que querem ingressar numa carreira profissional, né, seja ela como um colaborador, como um CLT ou como um empreendedor, por que não, né, fazer uma gestão aí do seu próprio negócio, mas o sonho começa ali na escola, né? Exato, e a gente precisa plantar essa sementinha. A gente esteve junto lá na Feira do Estudante, que a gente fez, né? Incrível, inclusive. Primeira feira estudantil da nossa cidade, fora do ambiente, né, universitário, e né, vários alunos aí tendo essa esperança, essa expectativa, graças a uma sementinha que você plantou também, né? De que é possível, porque vem da escola pública e será que eu consigo? Será que eu não consigo? Igual você falou, eu hoje faço mestrado em políticas públicas, sou bolsista da CAPES, então é possível, bacana, né? Bacana. A condição financeira não define o que a gente vai ser ou deixar de ser, né? É só um momento, né? Sabe, Tati, quando a gente, ouvindo você falar sobre essa questão da CAPES, né? O que você atribui tanto desconhecimento da juventude hoje, né? A gente sabe que, mesmo com toda essa informação, quando a gente conversa ali no dia a dia, muitos alunos não sabem as possibilidades que existem para que ele possa enfrentar uma universidade pública, mesmo ele sendo de uma realidade tão distante que, infelizmente, no Brasil hoje. Ao que você atribui esse desconhecimento? Porque eu fui aluno de escola pública e eu também não conhecia absolutamente nada. Hoje a nossa missão é esta, é levar essa informação para essa juventude. Como que você vê isso? Eu acho bem bacana você falar nesse ponto do conhecimento sobre essas informações, né? Eu também não sabia. Né? Acho que 100% eu também vim de escola pública, né? Na época eu fiz escola da família, eu nunca paguei os meus estudos. Então, eu volto a falar, a condição financeira não define, né? Sempre fui bolsista em diversas áreas e hoje estou no mestrado como bolsista também. O que acontece, Renata? Essa informação não chega de uma forma, né, tão assim... O acesso não é tão fácil, às vezes se perde no caminho a comunicação dessas informações, mas existem os meios de se informar sobre. Perfeito. Eu acho que o pontapé inicial ali é o aluno ir atrás dessas informações. E aí começar também através da diretoria da escola, né, de trazer essa informação para esses alunos, dos próprios professores, né, dos próprios pais, né, de colocar, mas eu vou falar uma experiência pessoal. Eu fui atrás da informação.
Então, desde muito cedo, desde ali da 8ª série, quando já começa a despertar para aquele vestibulinho da ETEC, do Senai. Eu fui aluna do Senai, né? Então, assim, também entrei com bolsa da comunidade. Eram 5 bolsas na época, né? Que tinha para, sei lá, 1.000 alunos, eu não lembro o número exato, mas a concorrência sempre foi grande. Mas e a dedicação, Sim, né? sim. Eu lembro, eu fui aluna do Deodato, então eu lembro do seu cursinho lá. Eu dei aula, na Né? verdade. Dos finais de semana que você era voluntário lá e fazia. Você lembra disso? Eu lembro disso, eu tenho 19 anos, brincadeira, gente. Mas eu lembro do cursinho do Que Deodato. bacana, Então, ficamos assim. 6 anos lá dentro. Já começou ali. Que Então, bacana. as oportunidades têm. Hoje o nosso bacana. município faz, né, esse trabalho para que você faz parte desse projeto, Sim, para que esse aluno tenha um acesso. Então, primeiro ponto, ter a vontade de estar. sim. A condição financeira não vai definir, né? Mas as coisas vão acontecer. E aí, igual você falou, como que eu faço para saber essas informações? Estava conversando com o Bruno, da Sim. FATEC, ele falou que o curso da tarde, por exemplo, o agronegócio, sobra-se vagas. Então, quem faz o vestibular, Renato, passa, porque Sim. é 1 para 1. É só você fazer o vestibular. Ou Aí seja, você fala, eu não quero fazer agronegócio, mas tá bom. Então, você pode fazer um outro vestibular de outra faculdade. A gente estava falando da faculdade da Barra Funda, me lembra o nome? sim, da Unesp. Unesp. Campo São A Paulo. Unesp estava com a coordenadora da parte jurídica da Unesp em Maresias há 2 semanas atrás, no último feriado, e ela falou que a universidade disponibiliza o local de moradia e a alimentação desse aluno que passa no vestibular. Então, assim, eu não tenho a condição, mas estão te dando a condição de você fazer. A CAPES, ela dá uma bolsa, dependendo de como que você passa, né? Não é o meu caso no mestrado, eu sou só Sim. bolsista da bolsa mesmo, integral, mas eu tenho colegas que fazem o mestrado que recebem da CAPES para ser pesquisador. Então, eles têm o doutorado, mesma coisa, né? A faculdade, a mesma coisa, a graduação, a mesma coisa. Então, a CAPES disponibiliza. Existem meios de você conseguir uma bolsa 100%. Precisa quebrar esse paradigma, né? Sim, Quebrar esse tem que se tabu, esforçar né? mais. Claro, começar a estudar, parar de perder tempo, né? Focar no objetivo que se tem. Exato. E as exato. faculdades públicas também. A gente sorteou 20 bolsas de graduação para quem foi na feira. Verdade. E teve pessoas que nem se propuseram a estar na feira do estudante. Algo que teve ali o ônibus para levar essa pessoa, para trazê-la de volta, né? Alguns professores que não engajaram também, diretores. Então, da onde que surge essa falta de desinteresse, né? Da falta de esperança. A única pessoa que se limita é ela mesma. Não tem como alguém me limitar. Ninguém me paralisa. Eu decido não ir para frente, né? Então, a gente precisa, de fato, ter esse sonho, Perfeito. traçar um objetivo e ir. Para quem não sabe, a Tati tá falando agora sobre essa iniciativa do Decola. Foi a primeira feira fora do ambiente universitário, aqui em Mogi das Cruzes. Por ser uma primeira edição, foi um sucesso. A Tati esteve na organização desse evento e a gente acredita, né, Tati, que isso vai continuar. Levando mesmo essa informação para esse aluno, né? Provando para ele que ele é capaz. Sim. Eu vejo muito pai marinheiro de primeira viagem, né? E ele acredita que os desafios de hoje são muito semelhantes aos que ele enfrentou lá atrás. E ele não percebe que, quando a gente fala de concorrência, não é mais 1 para 1. A gente vê hoje uma concorrência muito intensa. Sim, verdade. E o vestibular, o nível de exigência, a cobrança de conteúdo, e o aluno saindo do ensino médio cada vez sabendo menos. Tudo isso faz com que o estudante chegue nessa altura do campeonato desesperado, né, Tati? Sim. Hoje vocês recebem lá na universidade alunos que são de outras cidades, alunos que dependem de por exemplo, alunos que dependem de uma questão financeira mais, ou já trabalham, enfim, como é que é hoje o perfil desse aluno que você trabalha hoje? Então, falando hoje da universidade privada, Sim. né? Eu tenho o prazer hoje de estar atuando na Unipiaget, né? Que fica em Suzano. Bacana. E lá eles têm uma parceria com a prefeitura de Suzano, onde eles disponibilizam uma quantidade bem grande de bolsas para os suzanenses. Ai, que Agora, no bacana. começo do ano, se eu não estiver enganada pelo número, mas foram 30 bolsas.
Que bacana. Então, aí tem uma negociação, né, de abatimento de Análise. impostos, e aí a faculdade acaba disponibilizando as bolsas. É bem legal essa parceria. O público que frequenta lá a faculdade, a maioria dos universitários trabalham e estudam, Certo. né? Então, às vezes vai pós-trabalho, ou eu tenho alunos no período da manhã que eles vão direto, eles trabalham à noite, durante a noite, na área da saúde, em farmácia, porteiro, e vão direto, sem dormir, 12 horas mais o período da faculdade. Então, o rendimento, às vezes, não é excelente, mas estão se esforçando, Certo. né? Então, tem todo um planejamento. E por que que eles fazem isso? Trabalham 12 horas e vão para a universidade? Porque eles precisam pagar o curso, né? Então, essa questão do planejamento financeiro é importante, mas quanto que eu tenho para fazer? Então, Pra investir, né? eu não tive um planejamento, os pais podem fazer esse planejamento. Hoje a gente vê que se de fato eles guardarem aí desde que a criança nasceu, até lá os 21, 18, enfim, né? Ali a média da idade que entra na universidade, e guardar ali R$ 100 por mês, ele vai conseguir custear essa faculdade. Mas o que a gente faz? A gente chega na hora e fala, não consigo, né? 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, né? E se for medicina aí, 10 salários mínimos. E eu vejo muito né? aluno frustrado, sabia? Ele chega na fase do cursinho e ele passa num campus muito, muito longe, e aí ele fala assim, e agora, Renato? Porque agora tem aquela questão daquela sigla que eu te mandei, né? O ATM, né? Como que eu me alimento, como que eu me transporto, né? Como que eu, enfim, tenho cuidado com os transportes, como que eu moro, onde eu vou morar, Sim. né? Questão da moradia, questão do transporte, questão da alimentação. Como que a gente trabalha isso, né? Como que a gente muda essa cultura de se preparar também para essa decisão? Sim. Porque, ainda mais falando de um período que a gente viveu aí pós-pandemia, né? E o sonho do aluno está ali. Eu vejo muitos pais decidindo tudo pela emoção, né? Então, não, meu filho vai, depois a gente vê o que vai acontecer, vai lá, presta. E outros alunos que prestam vários vestibulares. Então, ele paga muito, né? Ele paga, por exemplo, um valor muito grande para cada inscrição que ele presta. Só que, e o pai fala, vai lá, presta e vê o que vai dar. Só que, primeiro que a estratégia de estudos tem que ser muito diferente, porque cada faculdade tem uma estrutura, tem uma característica de prova. E segundo que, passando, como que eu faço? Como eu escolho, né? Como que eu escolho? Então, primeira coisa que eu acho que predomina é qual curso eu quero, o que eu quero, o que eu gosto. Lógico que, né, nesse instante também é difícil, porque as possibilidades, eu quero ir para a área de exatas, para a área de humanas, mas o que eu gosto, o que eu tenho aptidão. Então, acho que o primeiro requisito é o que eu quero de fato. Certo. Depois, a segunda, eu acho que assim, o que eu posso, né? Perfeito. O que eu quero, eu quero estudar em Minas Gerais. Mas a Universidade da Barra Funda me disponibiliza moradia, alimentação, transporte. Então, o que eu quero e o que eu posso, né? Eu acho que é bem desse cenário. Mas vamos pensar no pressuposto do que eu quero. Conseguir passar? Essa faculdade me dá esse subsídio de moradia, de alimentação? Não. Quanto eu preciso? O que eu posso fazer de atividade? Eu não tenho um trabalho fixo. Posso fazer um estágio, né? O CIE está aí cheio de vagas. Dá para eu conciliar alguma coisa? Não dá. O que eu vou fazer então? Dá para eu empreender? Vender algo, né? Me vincular a alguma coisa que eu consiga ter uma renda extra? Você acha que o estudo geográfico também é importante? Vou dar um Super, exemplo. Assim, precisa. O aluno foi lá para Ilha Comprida e não tem empresa lá, na área em que ele vai estudar, por exemplo. E literalmente ele está numa ilha, né? E como que ele faz? Porque ele não vai conseguir trabalho tão próximo do campus. E aí, não conseguindo, como que ele se mantém? Porque eu acho que parte um pouco da responsabilidade Sim. também. A gente fala dos pais, mas também tem a parte do filho, né? Claro, eu acho que 80% é do filho, Precisa né? ter essa 20% ali do iniciativa, pai. né? Às vezes inverte esse número. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, importantíssimo. E quando a gente fala de empreender, todo lugar tem necessidades básicas, alimentação. Então, eu vou fazer um bolo de pote, vou vender algo que eu pego da minha cidade local uma vez por mês e levo. Mas, para isso, também eu preciso de um investimento. Quanto eu tenho ali? Então, pensar em tudo isso. Não é tão simples, mas é possível, né? Quem quer, consegue. Então, eu vou desenvolver essas características empreendedoras, vou fazer alguma atividade para que isso aconteça. Puxa, eu não tenho essa aptidão. Então, quais são as possibilidades das faculdades mais próximas a mim?
mim, que eu consigo trabalhar, porque igual você falou, não tem, né? A questão geográfica é importante. Mas se a gente pegar também a questão de não ter próximo, mas e de ter também essas possibilidades, essas necessidades de alimentação, de investimento, o que dá para fazer? Eu peguei vários casos de pessoas que vendiam roupa na República, Sim. né? Vinha para São Paulo, passava no Brás, pegava algumas coisas aqui uma vez por mês, colegas que hoje são colegas de trabalho que fizeram isso. Verba. E aí o pessoal não tinha tempo, às vezes, para comprar roupa, ela já levava lá, a pessoa comprava e se mantinha numa faculdade pública, né? Mas se não, e a faculdade que está perto da minha casa, né? O que eu posso conseguir ali? Me esforçar um pouquinho, passar numa faculdade que tenha o subsídio também, né? Bacana. Então é importante. Até a questão da adaptação também. Às vezes eu tenho toda a questão financeira, mas eu não me adapto àquele lugar. Perfeito, né? perfeito. As pessoas, vou morar com outras pessoas. Quando a gente fala da faculdade da Barra Funda, ali você não pode escolher o quarto que você vai ficar ou não. Você, às vezes, está com vários universitários. Então, eu quero estar ali, consigo. E o período integral, você falou, né? Consigo fazer uma atividade extra, ou fazer um estágio, ou trabalhar com algo para conseguir uma renda. Mas talvez não. Tem cursos que você fica o dia inteiro se dedicando à faculdade. Geralmente, esses cursos têm esse subsídio de moradia, alimentação. Mas estudar sobre essa universidade antes de querer estar lá, para ver se as possibilidades vai coincidir com aquilo que eu tenho de realidade, né? A gente precisa sonhar, mas eu venho de exatas, então os dois pezinhos têm que estar no chão, né? Planejar é fundamental, Sim, né? Sim, eu lembro que na época do meu vestibular, eu queria fazer uma federal, mas eu não teria o recurso para ir até lá, para me manter, né? Então eu não passei com uma bolsa de uma federal que eu teria o subsídio e nada. Então, eu escolhi ficar numa faculdade, eu estudei em Suzano, numa faculdade mais próxima, né? Eu fui bolsista também, mas que me dava uma condição, uma qualidade de vida melhor, porque a gente sabe que mexe com o emocional. Aí o pai vai e cria toda essa expectativa no filho e fala, vai, a gente vê o que faz. Mas não tem, às vezes, o recurso nem para sobrevivência. Então, será que vale a pena? Eu já vi colegas que passaram em medicina, tinha ali o valor do primeiro ano, vendeu casa em Serra Negra, vendeu isso, vendeu aquilo, não conseguiu, trancou, voltou. E o estado emocional dessa pessoa? Como que fica? Sim, mexe né? com toda a família, Frustra né? todo o sonho e aí para. Então, é bom, às vezes, né, passar um período no cursinho, ver se de fato é isso que quer, se organizar, não ficar desesperado, porque hoje a gente sabe que a ansiedade está pegando geral, né? Eu lembro que você socorreu um aluno semana passada, né? Semana passada. Então, assim, eu quero, mas espera aí, deixa... Quando eu planejo, quando eu coloco tudo no papel, aquilo fica mais leve. Então, tudo bem, essa possibilidade. Minha família ganha 2 salários mínimos, vai dedicar 20% daquilo para eu poder estar lá, mas esses 20% não consegue fazer com que eu me mantenha. Então, eu vou esperar mais 2 anos, vou juntar um caixa inicial para dar um fôlego desse primeiro ano de faculdade, eu vou ter ali um respaldo. Se eu conseguir uma atividade extra, ótimo. Se não, eu consigo empreender com algo. Se eu não conseguir, dar um fôlego e as coisas vão acontecendo. Porque a gente sabe que depois do 3º semestre, a pessoa já consegue se realocar, consegue um estágio, consegue ser trainee, alguma coisa do tipo que vai trazer renda, né? As universidades têm esse olhar para dentro dela das empresas, né? Das grandes empresas. Perfeito. Né? Se a medicina também tem um período, né? Que tem que ficar, tem que fazer residência. A gente sabe que não é fácil, né, Renato? Não. A gente tem que ter essas renúncias durante o percurso. É muito bacana todas as colocações que você fez agora, porque todas elas representam uma dor de um estudante. Parece que eu vi várias falas de vários personagens ali enquanto você... Personagens reais, né? Porque elas, de fato, existem e sentem tudo isso que você acabou de colocar, né? E eu até aproveito e peço a você que está nos assistindo, aperta aí o botãozinho da positividade, compartilhe o nosso vídeo. Eu vou aprender todos os jargões possíveis da rede social, do YouTube, né? Compartilhe o nosso vídeo e para poder aprimorar e dar mais força ainda até o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos, além da Tati que está aqui conosco, mandem as perguntas também para a Tati. A Tati vai ficar super feliz aqui em responder as suas questões, as suas dúvidas. E eu vou pedir para o Léo colocar o nosso convidado também, meu aluno desde o 6º ano. Tive essa oportunidade de acompanhar a vida do Raul. Eu tenho até hoje uma cartinha dele escrita que eu virei especialista em bonsai, depois que eu comecei a dar aulas para eles.
E eu sempre falava que no palco da vida eu estaria ali para acompanhá-lo. Então eu vou pedir para o Léo colocar o Raul aqui na tela. O Raul está fazendo o curso de. Nos ajuda, Raul. Engenharia. Engenharia Engenharia biomédica. Oh, quase, biomédica. quase. Quase. É uma engenharia bem biomédica. esquisita, é Na muito novo UFO, no né, mercado. Raul? Na UFO, Universidade Federal de Uberlândia. E, bom, como você falou, o Renato me acompanha aí desde os 11 anos de idade. Foi, sei lá, amor à primeira aula. E desde então, né, conforme eu fui crescendo, eu comecei a dar aula muito novo. Comecei a dar aula com 14 anos. E o Renato sempre me deu esse suporte para me ajudar a dar aula. E, dando sequência, eu comecei a dar aula no cursinho dele um tempo. E foi onde a gente afinou as nossas visões de mundo sobre estudos de modo geral, tanto para pré-vestibular, né, que era o nosso foco maior devido ao cursinho, mas para concursos públicos e outras formas também. E a gente pensa bastante parecido nessa temática. Raul, muito obrigado por você ter topado esse bate-papo. Estou Eu muito que feliz de você agradeço. estar aqui conosco hoje. E eu acho que dentro dessa temática você está de fato vivendo ela hoje, né? Eu nunca imaginei que um dia a gente, nesse novo formato, nos reencontraríamos e com um tema que viesse tão próximo desse contexto, do contexto vivido por você hoje aí, em Uberlândia. Então eu queria que você, né, com base no que você já ouviu no início do nosso bate-papo, que você dissesse se os seus pais já estavam preparados para essa sua mudança de vida, né? Como que vocês se prepararam psicologicamente, financeiramente, para você ir para Uberlândia, né? Você já tinha parentes aí? Como é que foi essa loucura para Bom, você se instalar aí? a gente teve um teste inicial com o meu irmão, que foi fazer faculdade no interior de São Carlos, que é bem mais perto que Uberlândia, né? Certo. E lá ele também foi para morar de dupla com um amigo dele que tinha achado para ir fazer a faculdade dele. Então a gente tinha uma noção de algumas questões por causa do meu irmão, da Da experiência anterior, vivência dele, né? porém tinham algumas diferenças fundamentais para minha vinda para Uberlândia e a experiência com meu irmão. Do meu ponto de vista, a cidade era bem mais longe, eu ia morar sozinho e não conhecia absolutamente nada da cidade, nem tinha nenhum parente, nunca tinha visitado nada. E bom, talvez o que eu possa dar de maior conselho seja antecedência. Se preparar com antecedência é fundamental. Porque o que acontece com o estudante pré-vestibular? Ele fica muito bitolado em passar. Ele acha que ele vai Independente de onde, passar né? e a vida dele vai estar resolvida. Isso é mentira. Seria Não um vai dos menores resolver. problemas. Seria bom Exatamente. se fosse, né? Só mais isso. Por quê? Por exemplo, essa ideia de fazer vários vestibulares, como o professor Renato falou, e ver onde vai. Bom, a gente tem aí com esse do Enem uma média de 150, R$ 180 por inscrição para cada vestibular. É um dinheiro que ele vai sair que você não vai poder usar, talvez, para um aluguel, para bancar a sua viagem para ir para a cidade, para conhecer ela e ver lugar para você morar. Certo. Então, é uma coisa que você tem que planejar melhor. Por quê? Vamos pegar um estudante médio da escola pública no Brasil, um estudante brasileiro tradicional. Esse cara, por conta das condições do nosso país, não vai ter uma base muito boa, por exemplo, de matemática, mesmo nos cursos de engenharia. Isso é uma coisa que eu vejo na minha sala. São várias pessoas teoricamente de exatas, eu não gosto muito dessa diferenciação de exatas, biológicas e humanas, mas são pessoas que teoricamente têm facilidade com a área de exatas, e a gente vê pessoas que vêm de escola pública, têm paixão por aquilo, mas não sabem porque não tiveram estrutura. Certo. Para reparar isso, essa pessoa vai precisar ter uma constância de estudo com mais disciplina do que o estudante que teve uma base melhor. E isso só é possível com conforto. E o que eu quero dizer com isso? Você não demorar muito para chegar da sua casa até a faculdade, você ter um ambiente de estudo legal, você ter uma internet com condição, você conseguir fazer seus trabalhos na faculdade sem Bacana. ser um grande transtorno, os aparelhos que você precisa para aquilo, entende?
É você conseguir criar uma situação em que o seu tempo se torna mais eficiente. Porque Bacana. quando você não se prepara, quando você mora muito longe da universidade, o caminho, o deslocamento te toma um tempo precioso de estudo. Isso te prejudica nas suas notas. Ou seja, e agora falando de distância, né? Muitos acabam buscando morar mais longe da instituição porque é mais barato, né? Eventualmente, né? Eu acho que o metro Isso, quadrado aí, quanto que estaria em média em Uberlândia hoje aí? vixe, professor. É que aqui, isso é aí tem que ver uma questão de peculiaridade. Como funciona o Uberlândia especificamente? Deve ser Eu moro muito num caro. bairro que é o Santa Mônica, que é o bairro onde fica um dos campos da universidade aqui na cidade. São três campos só aqui em Uberlândia da UFO. E por conta disso, o bairro do Santa Mônica, ele é um bairro universitário, ele gira em Certo. torno da faculdade. Então você acaba achando algumas coisas mais baratas por aqui. Só que, por experiência própria, eu moro em frente à minha faculdade. Para eu chegar nela é só atravessar a rua. A melhor coisa que existe é você morar perto da faculdade. Assim, é um investimento que vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque traz um conforto diferente. E aí você fala, claro que morar perto é bom, mas é mais caro. Isso depende. Isso depende, primeiro, da antecedência com que você vai ver o lugar. No meu caso, por exemplo, o aluguel que eu pago hoje, eu estou morando sozinho no meu apartamento, é a mesma coisa que amigos meus pagam para dividir apartamento com mais gente. Eu estou morando sozinho. Entendi. E aí, qual que é a questão? Qual que foi o meu truque? Eu vim para Uberlândia com 1 ou 2 meses antes de começar o meu semestre letivo para procurar apartamento. Quando eu aluguei o meu apartamento, ele ainda estava em uso por outra pessoa. Então eu já deixei alugado para quando a pessoa saísse. E isso fez o custo dele cair muito, porque eu já dei certeza para a imobiliária que ia ter um inquilino. Entendi. Entendi. Esse preparo, Então, esse planejamento é fundamental, né? então qual é a minha dica? Se você está indo para uma cidade longe, para reduzir gastos a longo prazo, você precisa se organizar para ir para a cidade onde você vai morar com 2 meses de antecedência antes do seu semestre começar. Isso para você conhecer a cidade, isso para você conseguir. Uma coisa excelente que eu fiz também foi ir conhecer a faculdade antes do semestre começar. Eu conversei com professores, eles me falaram do meu curso, me mostraram a faculdade, eu não fiquei tão perdido quando eu cheguei, porque perdido todo mundo fica, não tem como. E você vir com antecedência, é necessário que você vá com antecedência para achar lugar para morar. Eu queria morar sozinho, tive essa oportunidade, mas tem muita gente dos meus amigos que está gostando muito de morar em pensionato, tá achando que está valendo super a pena, está estudando em grupo, está ajudando bastante. Então, você tem que casar duas coisas. Primeiro, são as suas características pessoais enquanto estudante, e aí você precisa se conhecer, saber se você é uma pessoa que gosta mais de estudar em grupo, gosta mais de estudar sozinha, e casar isso com as peculiaridades do lugar onde você está indo. Qual é a rotina? Uma coisa, por exemplo, eu sou de Mogi, sou acostumado a comer 3 horas da tarde, dependendo do dia. 4 horas da tarde, se eu ir para o centro, eu acho lugar para almoçar. Aqui, 2 horas da tarde, todos os restaurantes estão fechados. Ou seja, precisa conhecer, né? E se Exato, você adaptar, Se né? precisa adaptar, né? Sim. conhecer. Por quê? O bússola, ele é baseado em uma chave principal, a estrutura de cronograma. Certo. Sim? Você não pode montar um cronograma que não seja baseado na sua realidade, só não faz sentido. Então, conhecer o lugar que você está é essencial. Excelente, excelente. Tati, Eu quero fazer uma pergunta por para o Raul, favor, pode? fica à Raul, vontade. no seu caso, você passou na qual faculdade? Eu passei na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO, para engenharia biomédica. Aí você só teve o curso subsidiado. Eles não pagam a sua moradia, a sua alimentação, tudo por tua conta. A Exatamente, gente, tudo há por minha uns, conta. uns minutinhos atrás aqui, estava falando com o Renato, e quando a gente fala, né, desse planejamento, você falou da questão geográfica, né, que estudou o lugar, a questão de como que os costumes culturais, né, fecha tal hora, abre tal hora,
né? Eu sou filha de mineiro, então, né? Eu sei um pouquinho ali, mas lá do norte de Minas. E aí, a minha dúvida é, e como que você está se mantendo? Os seus pais são os seus mantenedores? A sua família fez uma programação financeira? Tinha uma condição de vida estável ou não? Ah, ele já sabia que, né? Você falou que seu irmão tava, já se programou para você. Porque, de fato, é lógico que o aproveitamento de um aluno que precisa só se preocupar com os estudos é muito melhor do que alguém que precisa se preocupar com a questão financeira, Sim. que é onde mata muitos sonhos. Eu não tenho a condição, né, de bancar isso, eu não vim de uma família que tenha condição, quando não ainda as figuras maternas e paternas falam, eu não estudei, né, não morri por isso, você não precisa, e às vezes não tem nenhum incentivo, que já é difícil, Sem dúvida. a questão emocional, né, a inteligência emocional hoje está forte aí, porque a gente precisa aprender a gerir, né, as nossas emoções, mas como que você vai falar isso para um adolescente que não sabe nem o peso de, né, de um pagamento de algo, de quanto custa, a preocupação dele de fato precisa ser igual o Raul falou, para ter um aproveitamento só estudar, mas não é a realidade de muitos, né? Infelizmente. Bom, e aí eu vou começar contando 2 casos interessantes que eu passei aqui, e depois falar de maneira mais geral. O primeiro, eu realizei a façanha de, na primeira semana, alagar a minha cozinha 5 vezes seguidas, em 5 dias diferentes. Ou seja, né, a semana tem 7, você alagou 5, 2, você sobreviveu. Exato. E detalhe, sábado e domingo meus pais ainda estavam comigo. Então, assim, no meu período sozinho, Foi você. foi 100% de aproveitamento. 100%. O que eu tô querendo dizer com isso? Perrengues que você não está acostumado vão acontecer. E esse específico não precisava de dinheiro para resolver. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente não está só pensando em manter a alimentação. A gente pensando também em viver caso você é um ser humano, né? Caso aconteça algum outro problema. Porque se eu der algum problema aqui, eu não tenho a quem outra pessoa recorrer, né? Não tenho um parente, não tenho nada perto. Do meu ponto de vista, os meus pais me mantêm completamente. E houve sim um plano da família. Tipo, a minha vinda para cá é um investimento. Meu, dos meus pais, dos meus estudos. E eles estão me mantendo. A gente fez um cálculo de quanto que eu precisava por mês para me manter. Só que, claro, cortando luxo. Né? Eu como Sobrevivência, na só o faculdade, necessário, né? total. Eu como na faculdade todas as vezes que eu posso, 100% do tempo, no restaurante universitário. Né? Ah, eles E nem disponibilizam, Raul? É uma alimentação sim, gratuita? Uma gratuita refeição? não. Não. É R$ 3 a refeição. É Ah, bem mais legal. acessível. bem Só que assim, subsidiado, é legal. uma coisa que nem passa pela minha cabeça comer fora da faculdade. Aham. Isso não é uma possibilidade que simplesmente não existe. Então, você enquanto universitário e os seus pais enquanto família, qual que deve ser o acordo? Eu vou tentar, e claro que pensando num grupo de famílias que tem essa opção, falando dos pais, agora como você falou, falaram eu não estudei e não morri por causa disso, né? É muito importante, sim, que você ajude o seu filho. E como você falou, quando você faz a conta na ponta do lápis, você tem um valor que talvez seja possível, mas seu filho também tem que ter a compreensão que ele não vai viver de luxo, não vai ser 100% confortável. Né? E que ele vai ter que se virar nos 30. Sacrifícios No necessários, meu, e aí, né? Isso é bom minha também, né? segunda vivência, no segundo mês eu fali completamente. No segundo mês Já eu tava com vivi saldo 10 devedor. dias com R$ 20. Eu consegui passar 10 dias com R$ 20. Foi loucura, mas assim, foi um choque que eu precisei ter para eu aprender a Administrar. administrar. Porque Legal. o que aconteceu comigo foi que você esquece de alguns gastos, você não leva eles em conta. E aí você gasta um dinheiro achando que você pode gastar e você só não pode. Mas isso é uma coisa que a vivência vai te dando. Sobre estudantes que aí não têm a condição de se manter, e aí a gente tem 2 caminhos. O primeiro, que é o que vários amigos meus tomaram, a universidade oferece vários auxílios. Por exemplo, vários amigos meus, colegas de turma, pegaram um auxílio computador e estão com um notebook para fazer os trabalhos da faculdade. Então a faculdade ajuda bastante com isso, tem a moradia para
os Tem também estudantes. projeto de pesquisa, né? Eu tenho um afilhado, Flávio até, ele está em Paraná, a Faculdade do Paraná, e ele está como pesquisador. Então foi para lá, os pais também subsidiaram os primeiros meses e ele recebe uma bolsa. E também tem essa possibilidade de se tornar pesquisador dentro Isso é da faculdade, né? Então, isso é uma coisa interessante. No primeiro período, é mais complicado você conseguir uma bolsa remunerada. É mais fácil você trabalhar de um projeto não remunerado, como eu cacei e cheguei a me envolver aqui na faculdade. E, bom, a partir do segundo período, dependendo do seu rendimento, você consegue fazer monitoria na faculdade, né, que é dar aula para outros alunos de maneira remunerada. Você pode fazer uma iniciação científica remunerada. Você pode participar de um laboratório, desenvolver um projeto. Então, tem muitos caminhos que você pode seguir. Sobre trabalhar e estudar. Isso é um tema muito complicado, porque tem pessoa para a realidade de algumas pessoas, é a única forma viável de conseguir se manter na faculdade. Uhum. Só que aí a coisa é muito mais delicada, porque você naturalmente vai ter muito mais parte do seu tempo, né, tirado de você, e você vai precisar de um cronograma que seja. Você vai ter que ter muito mais disciplina com o seu cronograma. Porque, por exemplo, eu vim para cá e eu, por conhecer o Bússola, né, e por já ter vivenciado ele, eu já montei o meu cronograma que eu tento seguir. Só que o mundo não é um morango. Eventualmente acontece um problema e você acaba saindo dele. E você tem que se lidar com adaptar, isso né? da melhor forma possível. Tem que ajustar a realidade, né? Claro, quando você trabalha e estuda, você tem menos espaço, menos margem de erro para eventos que estão fora do seu controle. Uhum. Necessita muito mais preparo. Sem E aí contar a o gente entra na cansaço, né? questão Exaustivo. psicoemocional, que a gente não falou muito ainda, né? Um estudante no Brasil hoje e fazer uma universidade saindo de escola pública não é assim, não é fácil, não é a tendência. Precisa de muito apoio. Um estudante sozinho não consegue fazer isso. Não dá. E aí é um comprometimento da família também. E sem essa ajuda da família, não é possível. Infelizmente é isso, não tem como. Se seu filho quer fazer uma faculdade, sem o seu incentivo, não vai dar. E aí, tanto emocional quanto financeiro. Porque não tá fácil, as coisas não tá simples, né? A gente não tá num momento no país hoje em que a educação é incentivada. Prioridade, E né? exato. Só que o retorno pode ser muito alto de acordo com o comprometimento desse estudante. A chance que essa pessoa tem de se desenvolver dentro da sua área é muito alta. Porque qual que é o grande poder da faculdade? O poder da faculdade é que tem um monte de gente no mesmo lugar tentando ter uma ideia legal para contribuir para a sociedade. Pensando Solucionar no meu problemas, curso, né? por exemplo, pensando no meu curso, por exemplo, eu vi projetos assim emocionantes, chega a emocionar. Por exemplo, uma moça daqui da universidade que fez um projeto de uma cadeira de rodas que mexe com a musculatura dos olhos para ajudar pessoas que são paraplégicas e também não movimentam os membros superiores, né? Isso é fantástico. Top. Isso Vive a pode ajudar a educação, vida. né? E aí, Isso Exemplo, é né? o viés do empreender, porque empreender nada mais é do que solucionar problemas. Problemas. E tá ali, o exato. investimento são neles, né? É muito mais do que ver a Então, necessidade, né? É agir a gente tá para solucionar esses solucionar. problemas. Que A gente legal. está pensando num lugar que o único objetivo é melhorar a vida do brasileiro comum. Então, é importante sim você colocar o seu filho aqui dentro. Você vai conhecer, ele vai ter contato com coisas maravilhosas e mais que isso com pessoas que podem dar oportunidades incríveis para ele crescer na vida. Aqui, Quantos anos o que você mais tem, tem é Raul? oportunidade. Eu tenho 19. Não, ele tem 30, mas ele mente, né? É que Todas o pior essas que eu falei pra ele experiências, que eu né? dei aula pra ele no sexto, né? Então é Eu perigoso. tenho 19, eu falei antes, né? Eu tenho 19. Mas, Raul, eu tô muito feliz de ter sua presença aqui com a gente, viu? Eu ficaria com você aqui Nossa, muito tempo compartilhando e contribuindo. Até mando um beijo pra dona Gisele, mãe do Raul.
fantástica, né? Apoiadora aí, né, que ele falou. Se nós O temos papai esse também está homem, assistindo aqui. o papai está assistindo também, não tenha dúvida, senhor Adriano, um grande beijo, né, a toda a família que é maravilhosa. E não tenho dúvida, se a gente tem aqui esse futuro cidadão de bem que vai fazer muita diferença na sociedade, deve a essas pessoas incríveis que estão aí do outro lado nos assistindo também. Estou muito feliz. Com certeza. Parceria entre família e estudante é essencial, porque a gente não para de viver quando está aqui. Minha vida não é a universidade. A universidade é uma parte da minha vida. Que legal. Então, tem diversas questões que vão acontecendo, ansiedades, pessoas com quem você se envolve, problemas que você vai ter no meio do caminho na vida pessoal, e que eu poder contar com a minha família para resolver isso também traz uma paz gigantesca. Porque quando você tem um problema, você está mal com qualquer questão, está ansioso, e você se pega num apartamento, sozinho, numa cidade que você não conhece ninguém, não tem para onde ir, parece a fortaleza da solidão do Superman, sabe? Uma coisa meio complicada. E que legal, Você, né? você conseguiu tudo que você ficou os últimos anos buscando. Pessoas não faz Morar sentido. sozinho para fazer faculdade. Aí você chega lá e fala, porra, o que eu tô Pessoas, fazendo né? aqui, sabe? Então, ter essa Tô parceria é fundamental. Legal. muito feliz, obrigado mesmo. A gente está aqui com o nosso tempinho aqui quase finalizando, mas eu queria te agradecer, né? Muito Valeu, obrigado por professor. ter topado. E eu espero que você volte, porque tem muito assunto para certeza. desenvolver Eu espero aqui que ele ainda. volte para Mogi para solucionar os problemas da nossa Por cidade. É favor, isso. não fique por favor. Uberlândia, tá? Não se encante com queijo e Volta. doce de leite. Apesar Logo de nós menos termos eu aqui tô uma aí. mineira. Inclusive, já importante falar, né, para os alunos do Mogiano, entre fevereiro e março eu vou estar em Mogi e vou voltar a desenvolver trabalho com o professor Renato no cursinho. Olha, que bacana. legal. Então, se alguém quiser ter contato comigo, conversar comigo, eu vou estar em Mogi nesse final de ano agora, mas entre fevereiro e março eu vou ficar um mês, é só me procurar e a gente conversa, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Case de Raul, sucesso. um beijão, viu? Fica bem e tamo Valeu, junto. professor. Sabe que você tá no meu coração, né? Sempre. Tá Sempre. bom? Um beijão. Vou pedir pro Léo soltar nosso comercial e a gente já continua. Matrículas abertas Colégio Gutenberg. Ensino bilíngue, humanizado e Sabia, conectado ele com falou. o futuro do seu filho. Venha nos visitar e se surpreender com nossa estrutura e metodologia. Matrículas abertas. Colégio Gutenberg. Retomando aqui nosso programa com a Tati. Tati, eu tô muito feliz de você estar aqui conosco. Obrigada. Eu que me sinto privilegiada, né? A gente teve o exemplo do Raul e eu achei muito bacana a sua colocação, porque ainda bem que nós temos, né, essa família, né, famílias estruturadas que podem dar aos seus filhos um pouco dessa paz. O Raul falou algo que me marcou muito agora enquanto ele falava. Como eu terei paz, né, para empreender, para estudar, para me desenvolver, se eu não tenho esse respaldo. Sim. E aí você traz, como sempre, né, a origem de tudo isso aqui. Né? O Sim. Bússola só começou porque eu estava lá dentro do Deodato durante 6 anos, com 23 anos, quando Viu eu comecei. uma dor, né? Vi aquela dor dos estudantes e eu falei, não, eu preciso mais do que falar mal do governo ou falar mal desse ou daquele, Solucionar, fazer minha empreender. parte. Né? Quando entra nesse viés assim, ó. E eu comecei nesse empreendedorismo social. Não sei se a gente pode usar esse termo, sim, né? E, É isso. e aí eu descobri nosso propósito. Eu acredito que esse seja o nosso propósito em comum, né? Levar esse tipo de orientação para essa geração que está vindo aí. Amar pessoas, né, precisa. Renato? Porque seus olhinhos brilham quando você vê. Você fala, cara, deu certo, né? É mais do que dinheiro, recurso, igual a gente fala. Precisa ter esse propósito. Precisa acordar de manhã e bater o coração e falar, meu, eu faço algo que faz a diferença. Igual ele falou, né? Dessa questão da inclusão, né? Mas você ali é um agente de transformação de pessoas. Porque a partir dele, várias pessoas vão ser impactadas. Sim. Né? E quantas pessoas não entendem qual é o propósito delas? E é isso que vai fazer com que escolha o curso correto, no meu ponto de vista. Eu também amo pessoas, né? Sim. Eu costumo falar, às vezes, para os alunos que a gente atende, tanto no Sebrae, quanto nas universidades, palestra, enfim.
que eu estaria e faria todas as coisas que eu faço todos os dias sem ganhar nada, porque aquilo me move, é propósito. Agora a gente teve a última aula de sexta-feira foi uma turma que eu peguei bem no finalzinho, né? Aconteceu algumas coisas e eles passaram por dificuldades, igual o Raul falou. Teve aquele massacre do Raul Brasil, eles estavam numa universidade que era do lado, que acabou... Horrível, falindo, né? perdeu a expectativa. Depois, não bastando isso, a gente veio do período de pandemia, que foi não foi nem pro híbrido, foi pra questão totalmente online, né? Sim. E perdeu essa questão de pessoas. A gente escutou a frase dele falando: é difícil, às vezes eu estou num apartamento sozinho. Nós não nascemos para andarmos sozinhos, nós precisamos de pessoas, de conexões. Isso, o compartilhamento gera crescimento. Não entendo. Precisamos amar pessoas. Vai ter decepções, problemas, vai acontecer e tudo bem, bola pra frente. E aí depois eles vieram mudaram grade de faculdade e tudo mais, mudaram porque a faculdade faliu e eles tiveram essa perca. Então olha a questão emocional desses universitários. Depois no meio do caminho, um dos professores universitários faleceu, teve essa mudança e aí depois eles concluíram, né, e vão apresentar o TCC semana que vem. Espero que todos passem, né? Semana que vem não, amanhã já começa a banca e tudo mais, né? Vou ter o prazer de participar também, minha primeira banca. Então, assim, é difícil essa questão emocional, essa questão financeira, né? O Raul, ele tem esse respaldo familiar. Sim. Mas não é o cenário que a gente vê, né? Eu vim de uma família humilde, onde meu pai não ganhava muito e tinha 2 filhas. E aí? Ou a gente vai comer, ou vai ter a universidade particular. Porque como que o valor da universidade de uma é o que ele recebe? Eu tenho 2. Mas desde cedo minha mãe falava, olha, né, pegava a gente, levava a gente no portão de casa. A gente morava numa área rural, onde passava as pessoas que iam trabalhar. Ou vocês estudem, ou vocês vão precisar trabalhar assim. Eu não sei se você ouviu isso. Eu, quando estudava, meu professor, um dia, ele lançou uma realidade para mim que meu pai... não tive, na verdade, meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. Caramba. Então, mas ele me falou alguma vez ali pra gente na sala, que era assim, a USP não é para vocês. Pode ser que seja para seu filho ou seu neto. Eu não conseguia entender aquilo naquele momento. Por que não era para mim? Por que não era? E naquele momento eu comecei a pensar, por que não? Por que não ser? Mas para muitos que ouviram foi isso um ali na desafio, hora, né? foi um desafio. Né? Ele nos colocou diante de um desafio, nos sentimos provocados também, outros concordaram e falaram, não, beleza, não é para mim, não vai ser para mim. E hoje a gente poder levar isso para essa juventude é algo que nos transforma todos os dias. Despertar, né? Igual você todos falou, os dias. muitas pessoas não têm essa referência. Mas na minha casa não tinha um professor. Sim. A minha mãe sempre falava, eu gostaria que minhas filhas fossem professoras. Eu ainda fui para contábeis, né? Eu fiz contábeis. Vou aqui no que me dá dinheiro, mas não no que me dá emoção, né? Aquele amor. Vamos aqui. Mas não deu. Virou assim e eu voltei. E aí, dentro desse cenário de, tipo, precisa ter alguém vai ser uma pessoa que vai inspirar. Eu tive uma professora maravilhosa, que é minha amiga, Amanda, né, coordenadora de uma escola hoje, mas que me inspirava. Ela me inspirava pelo jeito que ela se vestia, porque ela era uma professora bonita. Eu falava, quero ser que nem ela, inteligente. Era uma referência, né? Então, foi ela. Eu quero ser uma professora assim, descolada, atleta. Não rolou o negócio do atleta, mas assim, tinha ali, né? E foi minha referência. Então, às vezes, a pessoa não vai ter uma família estruturada, mas ela vai ter um contato com alguém, que é o que a gente trouxe como propósito da feira, que vai incentivar. A família não tem um meio de pagar, mas vamos pensar aí na maneira do Raul. Ele está em Minas, aonde produz queijo. Deixa eu fazer um contato para eu distribuir um queijo para algum lugar, mandar um doce de leite, isso vai gerar um recurso para mim e eu já vou solucionar um problema que eu tenho aqui de pagar algo. Então, quem quer... E assim, resumindo, é assim. No meu ponto de vista como pessoa, é lógico que a questão territorial, cultural, financeira, tudo isso impacta sim. Mas não nos limita, Renato. Eu acho que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Eu vim de escola pública, eu fiz Senai, eu fiz faculdade particular, Sim. mas como bolsista. Hoje faço um mestrado como CAPES. Então, tudo a gente consegue. Basta a gente querer. Quem nos limita somos nós. Primeiro começa aqui. Finanças começa aqui. Eu cuido do meu dinheiro da maneira que está o meu emocional.
né? Então, eu às vezes não, muitas vezes eu vou ter que renunciar a muitas coisas para poder ter uma vida que eu desejo lá na frente. Então, aquele sapato que eu quero no momento de universidade, eu não vou poder ter agora, né? Comer aquela torta da Santa Helena não vai rolar. Mas talvez se eu abrir mão da torta hoje, lá na frente eu vou conseguir comprar uma torta inteira, né? A que preço que vale? Porque quem vive muito agora não vive o futuro, né? Não se planeja Então pra isso. não dá para ser uma pessoa que não tem esse planejamento financeiro. Ah, Tati, eu não tenho uma condição, minha família não tem, mas o que, que eu posso ali ir reservando para que meu sonho aconteça? Eu posso estudar um pouco mais, né? Trabalhar paralelamente, porque eu tenho história de colegas que foram para Irlanda, que foram para o Canadá, para estudar lá. Nem o idioma direito sabia, se arriscou, começou a limpar um bar, trabalhar com limpeza, voltou e hoje trabalha em multinacional com cargo de gerência. Mas se submeteu. Sim. Então, a que ponto que a gente está se submetendo a fazer algo que às vezes a gente não gosta, mas que precisa? Eu acho que é isso, sabe? As oportunidades tem. Tem a CAPES, tem a Universidade Federal que tem bolsa, tem a Universidade Particular, teve a feira, né? São José doou bolsa 100% Sim. de graduação. Sim. Então, tá tendo as oportunidades. O Bússola é uma oportunidade. O canal do Bússola traz informação. Sim. Então, a que ponto esses alunos querem essa informação? A Malu fez a feira. Exatamente. Trouxe para a cidade, Exatamente. enfrentou aí várias coisas, conseguiu, né? Tem os meios. Então, é as pessoas quererem, né? Na minha página, eu também divulgo informação, você divulga informação, e às vezes as pessoas não querem nem ao mínimo seguir, dar um like no seu canal. Exatamente. Aí não dá, né, Renato? Exato. A pessoa precisa querer. Primeira coisa, força de vontade. Sair dessa paralisia, esperança. né? Aqui, ó. Eu acho que é o mindset que a gente sempre fala. Essa reprogramação Mudança urgente. De comportamento. E pegar... Você teve uma crença limitante que falou, Renato, não é pra você. Sim. E foi um desafio, mas outras pessoas falaram, não. Então, o que eu faço com o que eu recebo? Né? Eu escutei também, não precisa. Ninguém vai morrer de fome porque não fez uma universidade. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E estamos aí, né? Exato. Eu acho que quando você fala de pensamento, acho que o cérebro ele recebe os inputs, né? E esses inputs geram pensamentos que geram ações. Exato. E que lá na frente vão gerar resultados. Sim, sim. Então, eu acho que não dá para você impedir que eles entrem, mas filtrá-los, sim. né? Ressignificá-los, sim. Né? De maneira que isso faça sentido e aquilo que é um peso possa ser transformado em uma base, né? Não pesar tanto sobre a nossa cabeça, mas transformar em base para crescimento. Sim. É muito importante. Quando eu pensei o canal do Bússola, foi exatamente nesse sentido, né? Eu lembro do Deodato, teve um aluno, você falou do Deodato, eu nem falaria dele hoje, mas teve um aluno que me marcou muito lá, um jovem chamado Malcolm, que ele faltou algumas aulas de sábado, e quando ele veio, ele falou, olha, eu não vim porque eu não tinha um sapato, né? Meu único sapato estava furado e aquilo mexeu comigo absurdamente. Básica, né? E ele desenhava muito bem, né? Ele queria fazer belas artes na época, ser designer. E eu falei, olha, nós vamos nos encontrar um dia e você vai falar para mim que o sapato não é mais o problema. E passaram-se 7 anos e eu estava na Flor de Mogi, ali próximo à Vila Oliveira, e aí alguém bate nas minhas costas, né? Quando eu virei, ele falou, professora... Aí eu olhei para ele, na hora eu lembrei, né? Falei, Malcolm, né? Você tá bem? Quanto tempo? Abracei ele. Ele falou, só te parei para te dizer que hoje o sapato não é mais o problema. Cara, é isso que nos move, Renato. Não tem forte, dinheiro né? que pague Até arrepia, isso. né? É propósito, arrepia. Cara. É isso. É essa veia pulsando. Forte demais. Propósito. Eu tô muito contente. Por mim, eu ficaria aqui com você amanhã toda para a gente poder ter realmente envolvimento das pessoas e fazer com que esse canal seja uma orientação, como o seu nome, né? Como o seu nome é Bússola, né? Uma orientação para tantos jovens perdidos, né, Tati? Para que eles possam trazer entender. Essa esperança. Você é o cara, né? Não posso nem falar nada. Nós, né? Na verdade, você, com o trabalho que você faz na universidade, com um pouquinho que eu tive de experiência trabalhando com você lá na formatação do Decola, e o Sebrae também, né? O Sebrae tem muitos cursos lá, né? Cursos gratuitos. Que as pessoas
quer empreender, mas não sabe como, É né? ali, né? Aproveitar. E tá ali, né? Teve momentos até que o Sebrae tava dando bolsa, pagava. Aí, Renato, entra de novo no financeiro. Sim, sim. O Sebrae pagou para as pessoas, né, junto com o governo do estado, para elas fazerem uma semana de curso. E mesmo assim, 50% das pessoas não iam. Mesmo pagando. Mesmo recebendo para estudar, a educação transforma. Não tem. Eu comecei a faculdade, tinha uma mulher que ela tinha. Eu não vou citar o nome dela aqui, Sim. mas ela, eu quase falei, papapá, né? Ela tinha um marca-passo, tinha 60 anos, entrou junto comigo. Eu entrei com 17 anos na faculdade. E aí eu falei: que essa mulher tá fazendo aqui, meu? E ela se candidatou a vereadora do município dela, ganhou ainda, tá aí em vários lugares, tá a Vivinha da Silva. Superativa. E aí você pega uma pessoa que não tem. O Rodrigo, da Missão Intensidade, um dia me falou uma frase que me impactou. Ele falou assim: Tati, uma mente doente com um corpo saudável não faz nada, mas uma mente saudável com um corpo doente vai longe. Eu falei: é isso, mente, mentalidade, mindset. Então é trabalhar isso aqui. Se ela acreditar que ela pode, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de recurso. Ela vai entrar na faculdade federal, ela vai entrar na faculdade privada, ela vai fazer a graduação, talvez ela nem faça uma faculdade, mas ela vai ser alguém. Ele vai se tornar né? imparável, né? Vai ser uma pessoa feliz. Imparável. É isso, eu acho que é isso. Imparável, é essa a palavra. Imparável, porque eu tenho sem dúvida, eu tenho total certeza que quando eu comecei a escrever o Bússola, foi pensando fora daquele ambiente ali, aula, professor, grade horária, livros. Foi pensando quem são esses alunos, como que o cérebro aprende, sabe? Uau. Me interessando pela neurociência, pela neuropedagogia, né? Quais são os caminhos que vai fazer com que esse cérebro esteja armado para vencer todas essas dificuldades que está para todos, Sim, mas cada um lida de uma maneira. Para muitos vira âncora, sim. para outros Porque não é a zarpa-se, graduação. Você vê que não é? Sim. Quantas pessoas graduadas que só têm um papel? Sim. É isso, essa diferença. É esse zarpar, né? Essa coragem de entender que o diploma não é o término, É só o ponto de partida. é o ponto de partida, né? Tati, te agradeço. Obrigada eu pelo Te convite. agradeço Fico muito. muito feliz. Tô feliz demais. Espero que você volte com projetos. Sempre. Esse canal vai estar aberto para você. Vamos desenvolver essa cidade, né? Com muita Vamos educação. trabalhar, levar educação, levar conhecimento. Vocês que nos ouviram aí também, que está nos acompanhando até agora, um grande beijo a todos. Raul, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui ao vivo. E Tati, que você volte mais vezes. Obrigada. Tá bom? Mais uma vez, agradecimento a você. Léo de sempre, né, Léo? Sempre conosco aqui, nos auxiliando em tudo. Ao Theo, que é o mantenedor aqui da RTV. Estou muito contente, pessoal. Segunda-feira que vem estaremos aqui ao vivo mais uma vez e vamos desenvolver e levar a educação para todos vocês. Um grande beijo a todos e até a próxima segunda-feira. Obrigado, Tati.